para você ligado na Globo. Aqui, Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. Nós estamos com uma imagem ainda congelada da televisão mexicana, que faz os seus últimos testes para a transmissão do segundo campeonato mundial. Aqui no México, ontem um susto para o público brasileiro. Aos 18 minutos do treino oficial, o tricampeão Ayrton Senna rodou na saída dos S's aqui no circuito, um trecho de alta velocidade, bateu o carro e acabou se machucando na perna esquerda. Ayrton Senna foi medicado, ficou 1 hora em observação no hospital aqui do autódromo, foi para casa, foi para o hotel, passou a noite inteira fazendo tratamento, com gelo e pomada na perna esquerda, a perna machucada, e hoje chegou aqui no autódromo, participou do treino livre e marcou um ótimo 5º lugar. Por uma condição difícil, agora nós já temos as imagens do começo do treino que você acompanha, a saída do box. Ayrton Senna acabou fazendo um belo tempo e está, teoricamente, vai se classificar para a prova de amanhã e deve então participar. Nós já temos Jean Alesi na pista. É o começo do treino oficial, que teve ontem Nigel Mansell como o mais rápido, 1:16.346. Michael Schumacher da Benetton aparece bem na segunda posição, Patrese o terceiro, Berger o quarto, Brundle o quinto, Andrea de Cesaris o sexto colocado. O Jean Alesi, que está andando agora, só conseguiu marcar o 21º tempo. Em mais uma sessão de treinos muito ruim para a Ferrari, o Ivan Capelli foi o 12º e o Alesi o 21º. E ele é o primeiro piloto a tentar melhorar esse tempo, a tentar melhorar a performance da Ferrari aqui no Grande Prêmio do México, na formação do grid para a segunda etapa do campeonato de 92. Fica então a expectativa para as Williams, já que hoje pela manhã, Ricardo Patrese foi mais rápido que Mansell. Nós estamos acompanhando a volta inicial de Jean Alesi. Sempre é bom lembrar para o amigo da Globo que não existe mais o pneu de classificação. Os pilotos estão aí com o pneu de corrida. Ele completa a primeira volta. Está aí no retão dos boxes do circuito Hermanos Rodríguez. São quase 1000 metros até que ele chegue na primeira curva. E começa o treino de Alesi, a cronometragem que você acompanha. Depois da curva, depois do retão, ele faz a curva Moisés Solana. Vem para mais uma reta do circuito. Outra vez é tempo do Alesi acelerar, os pilotos andarem rápido até chegarem à curva do retorno. Que aí o Alesi está contornando. Você vai conhecendo os 4.421 quilômetros do circuito. Depois do retorno, o Alesi se prepara para entrar nos S's, que é onde se marca a parcial. Veja aí a parcial do Mansell, 54.557. Veja a passagem do Alesi, com mais 2.933. Foi aí nos S's que o Ayrton Senna sofreu o acidente ontem. Depois ele pega esta reta até chegar na famosa curva peraltada. Aí ele começa a fazer a maior curva da Fórmula 1, a mais rápida. Eles entram a mais de 270 nessa curva e completa a primeira volta. 1:21.182. O tempo de Jean Alesi. 1:21.182. Alesi melhora o seu tempo em relação a ontem. E agora nós já temos Stefano Modena, o companheiro de Maurício Gugelmin, na equipe jovem. Já deu uma beliscada ali na zebra e vai tentando melhorar o seu tempo. Ele que ontem, o Modena começou mal tal, e aí acabou se recuperando e terminando em 8º lugar a sessão de treinos oficiais. A pista no México continua ondulada, a curva peraltada foi mexida, mas continua perigosa, aí está ela. E os pilotos seguem não gostando muito do circuito Hermanos Rodríguez aqui no México. Para comentar, para acompanhar o treino, estamos com Reginaldo Leme. Boa tarde, amigo da Globo. Você está vendo aí essa volta do Stefano Modena. Até agora só o Jean Alesi fez uma volta um pouquinho melhor que a de ontem, mas
que prova, de qualquer forma, continua provando a má fase, a péssima fase da equipe Ferrari, que por enquanto tem a 12ª colocação e a 21ª. O Mansell e o Patrese continuam dominando esse treino, dominaram agora pela manhã, inclusive pela primeira vez o Patrese andou na frente do Mansell. Mas na classificação oficial, por enquanto, o Mansell apenas é o primeiro e em segundo está o Schumacher. O que nós vamos ver nesse treino é realmente, primeiro, observar que as críticas que o Senna fez depois do acidente são totalmente fundadas, porque realmente a pista continua, apesar das reformas que fizeram, continua imprópria para a moderna Fórmula 1. Você vai ver como o carro salta, daqui a pouco dá para perceber direitinho, você já viu aí agora, inclusive numa das pernas do S onde o Senna bateu. E também observar essa luta do Schumacher para se colocar ali na primeira fila entre os dois carros da Williams, ele que realmente foi a sensação dos treinos de ontem. Esperamos que o Senna consiga, não é tão difícil ele conseguir uma posição no grid, por enquanto ele está fora, mas que ele consiga um treino que lhe dê garantias de aguentar as 67 voltas da prova. E que o Christian Fittipaldi se mantenha pelo menos entre os 10 primeiros colocados, um resultado excelente que ele conseguiu ontem, e Gugelmin também, e agora numa fase já em ascensão da equipe Jordan. Maurício Gugelmin ficou ontem com a 13ª posição no grid provisório, Christian Fittipaldi em 10º. O Ayrton Senna, na terceira volta, ele fez 3 voltas. Quando ele estava completando a 4ª volta, aconteceu o acidente. Veja aí a Giovanna Amati, que não participou do treino oficial de ontem e tem sido sistematicamente a última colocada de todos os treinos. O Ayrton Senna acabou conseguindo um tempo de 1:23:063 na terceira volta que ele deu. E isso só lhe valeu o 27º tempo. Hoje, dia 21 de março, é aniversário de Ayrton Senna. O tricampeão está completando 32 anos de idade. Sua carreira vitoriosa dentro da Fórmula 1 é hoje o maior ídolo do esporte brasileiro. E ganhou como um presente, apesar do susto de ontem, ter conseguido andar direito hoje aqui no treino livre e feito um 5º tempo. O que deixa a expectativa de que o Senna está um pouco melhor. Evidentemente está com dor na perna esquerda, tem a dificuldade para mudar de marcha, para pisar no pedal da embreagem, mas vai acabar conseguindo fazer uma boa posição no grid e largar, tentar conseguir um bom resultado no Grande Prêmio do México amanhã. Falei a Giovanna Amati, que chega a 290,1 km por hora no final do retão. Vale informar que o tempo do Senna feito hoje pela manhã no treino livre foi 1:18:735, quer dizer, já é bem melhor que o tempo que ele tinha ontem antes do acidente e o tempo que ele daria, se esse treino de hoje tivesse sido oficial, exatamente a 5ª posição no grid, ou seja, largando na terceira fila. Ele tem condições até de melhorar, mas eu repito, o grande problema não é nem ele se colocar e se colocar até relativamente bem dentro das circunstâncias no treino de hoje. O problema mesmo é saber se ele aguentaria as 67 voltas da corrida de amanhã. E a Giovanna Amati está andando. A 5ª mulher a participar do circo da Fórmula 1. Antes dela, Divina Garcia, que não conseguiu completar, não conseguiu largar em nenhum GP. Tivemos Maria Teresa de Philips. Essa participou de 3 GPs no final da década de 50, em 1958. Nos anos 80, Desiree Wilson, uma sul-africana, também não se classificou para nenhum. E talvez a mais famosa, Leila Lombardi, que com 12 GPs, em 75 e em 76, conseguiu um 6º lugar na Espanha em 75. Ela correu 2 temporadas. E aí está a Giovanna Amati. A 5ª mulher, então, a participar da Fórmula 1. Desiree Wilson, Maria Teresa de Philips, Divina Gálica e Giovanna Amati, além da Leila Lombardi. E a Ferrari de Jean Alesi continua na pista. Vai completando mais uma volta o Alesi. E ele continua. Os pneus que os pilotos usam neste ano para a classificação são os pneus de corrida, componentes mais moles, e eles têm direito a 2 jogos de pneu por sessão de treino. Bom, o Alesi já conseguiu uma melhora significativa. Ele que estava na 21ª colocação, no momento ocupa a 9ª colocação. Quer dizer, ele superou inclusive o seu companheiro de equipe, o Capelli, que era 12º e caiu para 13º, porque a Alesi estabeleceu o tempo de 1:19:969. Quer dizer, ele que tinha 1:21:434. Ele já melhorou 1,5 segundos.
E ele vem para completar mais uma volta. Está chegando perto dos S's, que é onde a televisão marca a parcial. Essa de Nigel Mansell, o pole provisório. Tem aí o Alesi. Não está numa volta nada rápida, deu para você perceber. Se passou com mais 7 ali é porque, de repente, não vai nem completar essa volta. Mas vamos acompanhar. Ele vem agora para atingir a peraltada. E não vai para o box não, vai embora. Agora ele pega a aceleração, o cronômetro já foi zerado e ele inicia mais uma volta. Acompanhando todas as movimentações dos boxes aqui no Autódromo Hermanos Rodrigues, trazendo informações para você, nós temos o repórter Luiz Fernando Lima. Boa tarde, amigos da Globo. Falta explicar até agora por que a Williams e a McLaren ainda não entraram na pista para tentar, nesse segundo dia, melhorar as posições no grid de largada. O primeiro carro que deve sair das equipes mais fortes é o Nigel Mansell, que é o único piloto que já está dentro do seu carro. Ricardo Patrese está aqui esperando que sejam feitos os últimos ajustes na Williams número 6 e no box da McLaren nenhum dos dois pilotos, por enquanto, entrou dentro do carro. É óbvio que as equipes grandes demoram mais a entrar porque esperam que aquelas equipes que precisam de tempo, os pilotos que precisam melhorar muito a posição de largada, entrem na pista e nem bastante voltas para que a pista fique mais emborrachada e com isso Mansell, Patrese, Senna, Berger tenham melhores condições na pista. Se é que nessa pista aqui do México é possível ter muita vantagem com um pouco mais de borracha, já que a pista realmente tem muitos defeitos, como lembrou agora há pouco o Reginaldo. Mas daqui a pouco deve ir para a pista o primeiro carro possivelmente da Williams que vai é o de Nigel Mansell, que já está acelerando o motor aqui e em breve deve tentar pelo menos melhorar essa posição de ontem, já que ele é o pole position provisório. Luiz Fernando Lima acompanhando toda a movimentação nos boxes. E você viu uma cena que tem sido comum em todos os treinos. O carro rodando, aí você vai ver o número 8 da Giovanna Amati. Reginaldo Leme. Realmente, o emborrachamento da pista, mesmo numa pista veloz como a do México, interessa aos pilotos, é claro que interessa. Agora, a maior preocupação deles é o calor que tende a aumentar. Então, por isso, o Mansell está se preparando para entrar agora. Agora, sem dúvida nenhuma, ele sequer precisaria ir para a pista, isso não há dúvida. Muito dificilmente alguém vai baixar esse tempo de 1:16.346 do Mansell, principalmente sendo alguém de uma outra equipe. O único que poderia ameaçar seria o Patrese, porque o Schumacher, andando tudo que andou, já está no limite ao virar 17.554, que é 1.2 atrás do Mansell. Hoje pela manhã o Ricardo Patrese conseguiu ser mais rápido que o Nigel Mansell, enquanto o Alesi continua tentando melhorar o seu tempo. Ele fez o tempo de 1:17.033, quer dizer, ele já foi melhor do que Michael Schumacher. A tendência continua sendo das Williams dominarem o grid, fazerem a dobradinha na primeira fila. Nigel Mansell e Ricardo Patrese. O Mansell foi mais rápido sempre, só no treino livre de hoje de manhã que o Ricardo Patrese conseguiu ficar com 1:17.033 e o Mansell ficou com 1:17.058. Completa mais uma volta o Alesi, mais 3.4 em relação ao Nigel Mansell, mas ele melhora a sua posição, ele está em 8º lugar no grid, o Jean Alesi. E a McLaren na pista, com Gerhard Berger. Berger, que é, por enquanto, o 4º colocado no grid, o tempo oficial dele é 1:18.604. Hoje de manhã, o Berger conseguiu fazer 1:17.936. Não sei se é uma tendência, se é uma análise boa para a McLaren, mas eles estão conseguindo, tanto o Berger quanto o Senna, fazerem a última volta sempre a melhor. Depois de rodarem 15, 20 voltas, a 20ª tem sido a melhor. Isso pode significar que o carro está se acertando. Significa uma evolução, que às vezes o piloto anda 20 voltas e faz o melhor tempo na 10ª. Quer dizer que a partir da 10ª, os acertos tentados, com isso ele não conseguiu nada de positivo, regrediu na regulagem do carro. Quando se faz na última volta tentada, é porque é sinal de que o carro está evoluindo. Mas vale dizer que o Berger forçou bastante hoje, também deu um susto na McLaren, porque ele também rodou, e veja bem, na peraltada. Só que ficou ali na caixa de brita, não chegou a bater. E o Berger está tendo o seu tempo cronometrado. Ele vem da curva do retorno. Vai tomar os S's.
É um trecho de alta velocidade também. Vamos ver a comparação entre a parcial do Berger e a parcial do Mansell. Mais 2.620. Agora ele sai para essa reta, pisando muito, para entrar com o pé embaixo na peraltada. Só no meio da peraltada aí que eles começam a fazer a redução, veja. Toma a segunda perna da curva e vai completar a volta. Já passou o tempo do Mansell, claro. E vai para mais uma. Recomeça a cronometragem de Gerhard Berger. Christian Fittipaldi e Maurício Gugelmin ainda não entraram na pista. Berger que não teve problemas, pelo menos no treino de ontem. Hoje é que ele deu essa rodada, mas o seu carro não teve problemas. Ele está indo no que acha que dá para o carro do ano passado. Aí Berger. Por enquanto, o quarto lugar no grid. 1:18.604 é o melhor tempo do Gerhard Berger. Vem aqui para o S. E vai para completar a volta o austríaco Gerhard Berger. Essa já está melhor um pouco. Em 1.5 na parcial, ele já pode virar na casa de 18.5. Enquanto a gente confere a volta do Gerhard Berger, veja aí, 15:16, faz 1:18.855. Não foi melhor do que o tempo dele de ontem. Aí o Berger pilotando a McLaren. E o companheiro dele, o nosso tricampeão, o aniversariante Ayrton Senna, está se preparando para sair, Luiz Fernando Lima. Senna chegou ao box mancando ainda um pouco, mas já visivelmente caminhando bem melhor do que ontem. Ele passou a noite inteira em tratamento, hoje veio de manhã, deu aquelas 8 voltas, conseguiu o 13º melhor tempo. Nesse momento agora já está com o motor do seu carro ligado, ele já vai para a pista. Agora a grande preocupação da McLaren, dele mesmo, é saber se, embora conseguindo a classificação hoje, ele vai ter resistência física para amanhã suportar 69 voltas da prova, aqui na altitude do México, 2.200 metros, uma prova que é muito desgastante. Vai sair agora, vai entrar na pista Ayrton Senna. Ayrton Senna está se preparando então para iniciar a sua participação nesse treino oficial. Ele que por enquanto não está no grid. Foi apenas o 27º no tempo de ontem. E uma volta aí dentro da McLaren do Berger. Ele vai entrar na peraltada agora. Resolveu ir para o box o Gerhard Berger. Não completou essa volta. Enquanto o Senna está se preparando para entrar, também as feras das Williams. Todo mundo vai para a pista, Luiz Fernando. Saiu primeiro Nigel Mansell, logo atrás Ricardo Patrese. E agora é disputa para ver se o tempo ainda pode ser melhorado hoje, embora, como já disse o Reginaldo, a Williams não está nem preocupada. Franco Williams está assistindo ao treino na parte de trás aqui dos boxes com muita tranquilidade. E ele é, sem dúvida, hoje o chefe de equipe que mais corre na Fórmula 1. E Ayrton Senna está na pista. Aí o tricampeão, o brasileiro que tomou um grande susto ontem. Fez o tratamento durante toda a noite. A contusão é na perna esquerda, no lado externo da perna esquerda de Ayrton Senna. Ficou a noite inteira com massagem, com gelo, com pomada. Chegou ao autódromo mancando. O Luiz Fernando já disse que está um pouco melhor. Mas fica aí toda a torcida do Brasil nesse dia do aniversário de Ayrton Senna, completando 32 anos, o tricampeão do mundo. E partindo por uma volta rápida. Aí está Senna entrando. Vai começar a cronometragem do tricampeão Ayrton Senna. Ele vai terminar a reta principal. Atingiu 298 quilômetros. A curva do retorno. Maurício Gugelmin também na pista. Vem o Senna. Nessa pista toda ondulada que ele criticou. Olha o carro como balança.
faz o retorno, tem dificuldade para segurar e vai chegando no S, exatamente onde ele sofreu o acidente ontem. Olha o Gugelmin, está na frente do Ayrton. A parcial vai ser registrada agora. Foi nesse trecho aí que ele bateu, antes que ele rodou. Aqui ele passa com mais 2,275. Tem tempo para recuperar. É um trecho de alta velocidade do circuito. Vai o Senna para esse retão. Entra agora na peraltada. Está saindo da curva para atingir o retão dos boxes e marcar o tempo de 1:19.984. Ayrton Senna vai para 11º lugar com esse tempo. Estava em 27º ontem, depois de 3 voltas. Aí a Williams na pista. A Williams de Nigel Mansell. 1:16.346 é o tempo da pole provisória de Mansell. Mansell chacoalha todo na saída da peraltada. Vinha acelerando muito para tentar entrar com tudo nessa reta, ganhar velocidade e fazer uma daquelas voltas que só ele dá. Acabou dançando muito na saída da peraltada. Impressionante a correção do Mansell, que já estava fora, já estava vendido, já indo pro areião onde foi o Berger hoje, onde foi parar o Berger hoje. E na peraltada, naquela velocidade. Entra na curva a 270 por hora quando está saindo, chacoalha todo, mas consegue trazer o carro de volta. Aí tem que dar uma acalmada, respirar fundo, dar mais essa volta para começar. Olha aí o replay da saída do Mansell. Veja, o carro começa a balançar. Deu essa saída aí de frente, ele traz, queimando tudo o pneu traseiro. Olha o esforço do Nigel Mansell, o que a roda vira para lá, para cá, o carro balança, mas ele consegue ficar no asfalto. Tirar o pé e colocar no acelerador. A forma que ele usou para controlar, uma manobra espetacular do Mansell, muito difícil. E olha, para quem, como ele, tinha dito que no ano passado, depois do acidente do Senna, demorou uns 15 minutos para assimilar aquilo, para ultrapassar a tensão que provoca em todos os acidentes, sendo um acidente com um rival, imagine o susto que ele levou agora. Ontem mesmo ele falou que ficou meio horrorizado com o acidente do Senna, estava torcendo pela recuperação do Senna, fez declarações simpáticas. Olha como ele termina a reta a 303 por hora, o Nigel Mansell. E agora toma um susto desse na primeira tentativa dele, na primeira volta. Eu acredito até que ele vai agora dar umas voltas num ritmo não muito forte, e a prova de que realmente, naquela volta ele perdeu totalmente, virou 1:31. Agora essa outra virou 1:26. Ele vai dar algumas voltas aí para recuperar o carro, né? Recuperar a mão do carro e se recuperar psicologicamente ali dentro, para depois então trocar um jogo de pneus e depois tentar fazer tempo, porque esse aí já foi, esse jogo já foi. Embora hoje vale a explicação, com esse pneu de corrida ele resiste muito mais, mas a volta, digamos assim, a volta melhora, a utilização melhor, maximizada desse pneu está normalmente na terceira ou na quarta volta no máximo de um jogo. Nigel Mansell com a sua Williams equipada com a suspensão ativa, o que faz com que o piloto sofra muito menos nessa pista aqui no México, toda ondulada. Veja como o tempo dele está bem acima da sua marca para pole position, olha, 1:22.4, 6 segundos a mais. Mas o equipamento da Williams realmente dá uma tranquilidade maior ao piloto, um conforto maior ao piloto. E a equipe está mostrando que nesse instante é realmente absolutamente superior dentro da Fórmula 1. Com 1:16.346, o Mansell não precisa nem andar. Hoje ele está andando, mas não está muito seguro, né? Já deu mais uma balançada ali. Não está mesmo. E olha, o carro não parece estar com o mesmo equilíbrio de ontem e o mesmo equilíbrio do treino da manhã. Ou o Mansell estava querendo acelerar mais do que podia em determinados trechos, ou, na verdade, o carro realmente não estava equilibrado. Vamos ver o Patrese agora, se acusa a mesma performance do carro de Mansell, porque realmente o Mansell não estava conseguindo o equilíbrio no carro.
Ricardo Patrese também na pista. Ele tem o terceiro tempo, 1:17.732. Vai para o boxe o Patrese. O Patrese já tinha dado uma volta. Tinha melhorado um pouco em relação ao tempo de ontem. Ele está aí encostando. Com essa nova configuração do treino, é bom explicar para você que a televisão vai perder muita gente dando volta boa. Aí o Ivan Capelli acompanhando os tempos dentro da sua Ferrari. Como a televisão perdeu agora a volta do Ricardo Patrese. Ele tinha 1:17.908 ontem, já fez uma volta de 1:17.732 e agora foi para o boxe. Mas continua na terceira colocação, porque o Schumacher ainda está à frente dele. O Schumacher que não entrou na pista hoje, mas girou 1:17.5 ontem. Quer dizer, ainda está 2 décimos à frente do Patrese. E o Mansell na pista de novo ali, olha lá. Não consegue controlar o carro. Está desequilibrada a Williams de Nigel Mansell neste início do treino. Neste início para ele, nós já estamos com 25 minutos de treino. O Nigel Mansell tentou ali 2 vezes acelerar, nas 2 vezes não teve jeito. A classificação nesse instante, enquanto o Ayrton Senna está na pista e você está aí dentro da McLaren do Senna, Mansell, Schumacher, Patrese, Berger, Brundle e Alesi são os 6 primeiros. Alesi melhorando. O Senna já está na 8ª posição, com o tempo de 1:19.579. O Christian Fittipaldi na 12ª posição, 1:20.042. E o Gugelmin na 15ª posição. Pilotando aí com Ayrton Senna a McLaren. Indo na zebra, ultrapassando quem chega na frente. Ele vai chegando nos S. Olha que barbaridade. Treme, né? Como balança o carro. É difícil até para o piloto ver o momento, o ponto de tangenciamento da pista. Uma pista de difícil condução, realmente. Ele vai entrar na peraltada agora. Foi aí que ele sofreu o acidente o ano passado. Completa a volta Ayrton Senna. 1:19.245. Foi a melhor volta dele e faz com que Ayrton pule para a 6ª posição no grid. Deixa para trás o Alesi, o De Cesaris. É o 6º colocado, por enquanto, no grid, o Ayrton Senna. Você continua aí dentro da McLaren. E sentindo toda a dificuldade, não só do Senna, com o problema físico que ele tem hoje, mas a dificuldade do piloto em controlar o carro. É câmbio, é volante, é freio, é aceleração. Realmente muito difícil com as ondulações, com as imperfeições desse asfalto. Dá para você ter uma ideia, né? O Ayrton, com a perna esquerda machucada, é a perna que ele usa na embreagem. Você vê, ele quanto muda de marcha e ainda tem que segurar todo esse balanço da ondulada pista do circuito Hermanos Rodrigues aqui na Cidade do México. Está comemorando o aniversário com muito trabalho o Ayrton Senna. E olha que já dá para arriscar, com esse tempo, mais da metade do treino, já dá para arriscar dizer que a pista está bem mais lenta que ontem. Isso se viu no próprio comportamento dos carros da Williams. Embora o Patrese tenha melhorado, mas é que o Patrese não estava no seu limite ontem. E do Senna não dá para fazer comparação por ele não ter andado ontem. Mas você vê que realmente está escorregando um pouco mais, a pista está pior do que ontem. E mais uma cronometragem para Ayrton Senna. Vai terminando o retão, 900 metros de reta. Até chegar aí na primeira curva. A curva Moisés Solana. Ajeita o carro, vai para mais uma reta. Aí ele reduz para entrar na curva do retorno. Vai para a zebra. Tira do retardatário. E começa a tomar o caminho dos S.
segurando, balançando tudo. Olha o capacete, veja o detalhe do capacete do Ayrton Senna. Aí nos S, todo o trabalho de braço de Ayrton Senna da Silva. O tricampeão brasileiro. 3 vezes campeão do mundo, completando hoje 32 anos. Sai dos S, vem pro retão. Passou o carro por ele, o Ayrton deu uma tirada de pé. Vai pro box. Vinha fazendo a volta. Resolveu ir pro box. Ele, que a gente confirma, está em 6º lugar no grid. E os parabéns da torcida para Ayrton Senna. Ariano, que completa hoje 32 anos de idade. Nigel Mansell continua com a pole. Tempo de ontem, 1:16.346. Michael Schumacher da Peloton. E gente vai pra terra. McLaren. Gerhard Berger. Gerhard Berger foi pro pneu. E a imagem de dentro do carro dele. Dessa vez chegou a bater. Ó. No treino pela manhã, ele rodou, foi para a brita e não bateu, mas agora chegou a tocar nos pneus. Fim de semana também nebuloso para a McLaren. O trabalho dos fiscais, tentando empurrar o carro. Veja como ele está preso totalmente ali na brita. Que o pneu roda, mas o carro não sai do lugar. Aí tem que ter força para empurrar. Os fiscais estão meio apavorados, né? Eles correm de um lado para o outro, vêm, conversam muito, o piloto está sempre gesticulando com ele. Eles estão ali tentando fazer o carro do Berger voltar para a pista. E a gente vai acompanhar de novo o que aconteceu com ele. Entra na curva, o pneu sai do chão totalmente, ele trava, mas não consegue voltar. Olha. O Ayrton Senna disse ontem que o carro fica com o pneu mais tempo, as rodas mais tempo fora do asfalto do que no asfalto. Chegou a ser tão duro ontem o Ayrton Senna, dizendo que a pista aqui não era compatível com a Fórmula 1 de hoje. O carro do Berger vai ser rebocado. E não é mesmo, realmente não é. Ele criticou direito, você vê, você percebe, você que já viu e reviu o acidente do Senna, principalmente no slow motion, você percebe quando o carro sai, ora a roda do lado esquerdo, ora a roda do lado direito, vem o tempo todo ali na curva, tentando tangenciar, tentando encontrar a pista e não acha, porque as rodas estão no ar, às vezes um palmo fora da pista. E ao do Berger agora foi a mesma coisa, num outro ponto, um ponto completamente diferente, saiu até com mais velocidade do que o Senna, mas tinha um acostamento maior e tinha brita. O Senna no momento... Exatamente, no Senna, no momento em que rodou, ele rodou ali no asfalto. Se ele não pega a grama, ele nem bate. Só que aí pegou a grama e foi direto para o muro, que era muito próximo da pista. E o Gerhard Berger volta dentro da McLaren, mas sem poder dirigi-la, sendo rebocado ali o carro de Gerhard Berger. Ele que continua em 4º lugar no grid. Mansell, Schumacher, Patrese, Berger, Martin Brundle. Veja de novo a saída. Martin Brundle e Ayrton Senna. Christian Fittipaldi, que já está na pista, está em 12º. E Maurício Gugelmin em 15º. No box da McLaren, o pessoal se ajeita para que o Berger continue trabalhando, Luiz Fernando Lima. Exatamente, o Berger, que rodou ontem, correu hoje de novo com o carro titular dele. O carro foi recuperado para que ele pudesse participar dos treinos. Mas agora o carro reserva, agora está com combustível, estava sem pneus, já está com pneus, e tudo indica que ele vai voltar à pista. O Ayrton Senna estava, enquanto isso, dentro do carro, não chegou nem a sair. Estão apenas fazendo aqui alguns ajustes na pressão dos pneus. Ele pediu para que agora seja colocado para ele o relógio. Ele quer acompanhar ali, através dos tempos, a evolução dos outros pilotos. Daqui a pouquinho está voltando também para a pista. Enquanto está na pista, Michael Schumacher, que tem o 2º melhor tempo até agora, 1:17.554. Ele já deu uma volta hoje com 1:18.266. E está aí o alemão, que deu uma rodada também na sessão de treinos. Veja como ele vai usando tudo que ele tem, já com a ousadia, com a vontade que está caracterizando
a carreira de Michael Schumacher. É um piloto, sem dúvida nenhuma, muito rápido, de muito talento, e você percebe na parte mista do circuito, a parte que ele vai entrar daqui a pouco, depois de passar por essa reta, você percebe que o seu estilo, a pista ajuda esse seu estilo, a parte mista, porque ele é daquele tipo piloto de kart, que joga mesmo com a traseira, vai com tudo, e o carro é mais curto, o carro Benetton é mais curto, então ele se dá melhor, embora você vai perceber daqui a pouco ele também desgarrando, perdendo a traseira, mas tudo numa manobra mais ou menos controlada, que ele tem o carro na mão. Acompanha a volta do Schumacher. Agora tem o carro na mão, mas se quiser andar, Mas não está andando, né? se quiser andar junto com as Williams, também corre o risco de errar e sair da pista, porque o limite foi alcançado no treino de ontem com o tempo de 1:17.554. Hoje ele fez 1:17.595, tá bom demais, hein? E o Berger já está andando, Luiz Fernando Lima. Está andando aí o Gerhard Berger. E você vai junto com... Isso é a repetição do acidente de dentro do Berger. De dentro do carro, com a imagem de dentro da McLaren. A televisão repete o acidente do Gerhard Berger. Ricardo Patrese, novamente tentando melhorar o seu tempo. O terceiro colocado, Ricardo Patrese. Bom, dos 5 primeiros colocados, apenas o Patrese melhorou em relação ao tempo de sexta-feira. O Mansell, primeiro colocado, continua com 16.346. Segundo o Schumacher, 17.554, que também é o tempo de sexta-feira. Terceiro Patrese, 17.732, que é o tempo de hoje. Quarto Berger, 18.604, tempo de sexta-feira. Está aí o Berger agora que consegue finalmente chegar ao box. Quinto, Martin Brundle, também com o tempo de sexta-feira, 1:18.937. Em sexto está o Senna, 1:19.245, evidentemente o tempo de hoje, porque na sexta-feira ele praticamente não andou. Enquanto o Berger chega aí no box, se prepara para voltar, você tem de novo de dentro do carro a imagem do acidente com o Gerhard Berger, da rodada que ele deu. Lá no box, acompanhando a movimentação, essa movimentação que você vê agora da McLaren, está o Luiz Fernando Lima. O Berger está saindo do carro nesse momento, e o outro carro, o carro reserva dele, que nessa corrida o carro reserva cabe ao Gerhard Berger e não ao Senna, o carro reserva já está preparado. Todos estão aqui com as capas de pré-aquecimento, e ele vai trocar de carro, porque o aerofólio dianteiro, o aerofólio realmente ficou prejudicado, principalmente do lado esquerdo, que foi o lado onde ele bateu. Está bem amassado na parte junto à roda, então o Berger deve voltar à pista realmente no carro reserva daqui a pouquinho. Enquanto você tem aí a confirmação, Nigel Mansell, Michael Schumacher, Ricardo Patrese, Gerhard Berger, Martin Brundle, Ayrton Senna, Jean Alesi, Andrea De Cesare. São os 8 primeiros, formando até agora o grid para o Grande Prêmio do México, que vai ser amanhã às 5 da tarde no horário brasileiro. Maurício Gugelmin e Christian Fittipaldi estão na pista, mas ainda não conseguiram repetir a performance de ontem. Mais uma demonstração de que a pista está mais lenta. O Christian Fittipaldi, 12º colocado, tem o tempo de 1:20.042 de ontem. E hoje fez 1:20.954, quase um segundo mais lento. O Gugelmin tem 1:20.246 na 15ª posição, o tempo de ontem, e hoje 1:22.608, quer dizer, muito mais lento do que ontem a Jordan do Gugelmin. E aí você dentro da Williams, de Ricardo Patrese. A outra Jordan, do Stefano Modena, também 2 segundos mais lento em relação a ontem, hein? Vai o Ricardo Patrese, que hoje de manhã, pela primeira vez na temporada, conseguiu ser mais rápido do que o Nigel Mansell, mas que no tempo oficial, no grid, ele está em terceiro lugar. Olha o tempo que o Patrese vai conseguindo até agora. Quando ele entra na peraltada para completar a volta. Veja o tempo de Mansell e o que o Patrese consegue. A televisão tirou a cronometragem do Patrese no exato instante em que ele ia completar a volta. Patrese fechou a volta. Mansell, Schumacher, Patrese, Berger, Brundle, Senna são os 6 primeiros colocados até agora para o grid de amanhã no Grande Prêmio do México.
Vamos acompanhar mais essa volta de Ricardo Patrese. Ver se ele consegue melhorar o italiano da Williams. Saiu do retorno. Balançando em alta velocidade, ele vai para o Zécio. Veja como o carro sai. Ele deixa sair de traseira, traz de volta. Vamos conferir a parcial do Patrese. Está rápido. Apenas 0,5 a mais do que o Mansell. Pode ameaçar a segunda posição de Michael Schumacher. Aí ele entra na peraltada. E você acompanha segundo a segundo a chegada de Patrese, completando a volta. Faz 16, vai para casa dos 17, 17.444. É o novo segundo colocado. O Michael Schumacher fica para terceiro. O Berger acompanha o tempo conquistado pelo Ricardo Patrese. Mansell, Patrese, Schumacher, Berger, Brundle e Senna. São os 6 primeiros para a formação do grid. Vai conseguindo fazer a dobradinha a Williams. Daqui a pouquinho a gente volta para conferir os 20 minutos finais do treino oficial do Grande Prêmio do México de Fórmula 1. Globo e você, tudo a ver. Boa notícia, a Fiat adotou uma solução... Estamos de volta ao vivo do circuito Hermanos Rodrigues na Cidade do México. Ayrton Senna está de novo na pista. Ele que tem até agora o 6º melhor tempo na formação do grid, 1:19.245. E está aí tentando melhorar ainda mais a sua posição para ficar filas à frente. O piloto brasileiro Ayrton Senna. Ali começando a cronometragem de mais uma volta do Senna. Quando ele acaba o retão, inicia essa parte mista aí do circuito com muitas curvas. Trechos em reta, alta velocidade. A McLaren do Senna é toda sua. Você vai com ele. Trouxe aqui para dentro agora. Vai para atingir o trecho dos S's do circuito. Lá vai o Senna para a direita. Agora sai para a esquerda. Vai ser registrada a parcial de Ayrton Senna. Mais 3.251. Aí ele tem essa reta para atingir a peraltada. Reduz e entra. Ele pode ganhar a 5ª posição de Brundle. Acabou fazendo um tempo muito alto, 1:21.707 o Ayrton. Vai para mais uma volta. Tem a dificuldade como a frente do carro balança, tudo balança, tem que ter muito braço. O Christian está na frente do Ayrton Senna. Nessa pista, até a Williams, que tem suspensão ativa, balança, segundo explicava o Nigel Mansell, que a ação da suspensão ativa fica bastante reduzida em consequência das ondulações do asfalto. É melhor que os outros, mas não atua tanto quanto em outras pistas. Mais uma vez a imagem de dentro da McLaren de Senna. Todo o trabalho do brasileiro. Passou mais 2.242. Vamos ver se ele consegue recuperar um pouco de tempo aqui na reta para chegar na peraltada. Vai entrar no retão. Aí na casa de 1:17, vai para 18, deve fazer um tempo de 1:19.844. O Senna não consegue melhorar, não consegue passar do seu melhor tempo e nem do Martin Brundle, que tem 1:18.937. Esse é o tempo do Brundle. Olha o Mansell aí de novo. O único que está com 1:16, na casa de 1:16. E lá embaixo ainda, 1:16.346. Vai
com mais de 1 segundo de vantagem em relação ao segundo colocado, Patrese. Mas está andando mais lento. O grid provisório tem Nigel Mansell em primeiro, Ricardo Patrese em segundo, Michael Schumacher da Benetton em terceiro, a McLaren de Gerhard Berger na quarta colocação, Martin Brundle com a Benetton em quinto. Aí aparece Ayrton Senna em sexto lugar. Jean Alesi, que era o 21º ontem, melhorou muito, é o 7º colocado com a Ferrari. Na oitava posição, Andrea De Cesaris. Aí em nono aparece Pierluigi Martini e em décimo o JJ Leto com as duas Dallaras. Em 11º lugar, Stefano Modena, o companheiro de Maurício Gugelmin. Em 12º aparece Christian Fittipaldi. Aí vem em 13º o Hakkinen, em 14º o Capelli com a Ferrari e a 15ª posição é do outro brasileiro da Fórmula 1, Maurício Gugelmin, com a sua Jordan. Esses são os 15 primeiros colocados até agora no grid para o Grande Prêmio do México. Faltando pouco mais de 10 minutos para o final do treino. Nós já temos 48 minutos de treinamento. No box, nós temos informação com o Luiz Fernando Lima. O Christian Fittipaldi voltou agora para os boxes, estou aqui ao lado do meu filho, o pai dele. O Fittipaldi, que dificuldades hoje está tendo o Christian para melhorar o tempo dele? O Christian saiu hoje com o carro mais rápido dele, quebrou o motor. E ele está saindo agora com o carro de reserva. Espero que faça um bom tempo. Vamos ver, o Christian Fittipaldi bota a pista ainda aproveitando esses 12 minutos finais de treino. Ele vai usar agora o segundo jogo de pneus com o carro reserva. O Christian, que até o momento tem o tempo de 1:20.042 estabelecido na sexta-feira e hoje só fez 1:20.954. E você acompanhando todos os detalhes do segundo treino oficial, do treino que decide o grid para o Grande Prêmio do México de Fórmula 1 aqui na Globo. Aí o Nigel Mansell, você viu agora há pouco, quase entra atrás da marcha ali, tirou rapidinho e vem embora. Nigel Mansell vai completar mais uma volta, ele sempre procurando melhorar. Não conseguiu ainda nesse treino oficial repetir o livre de sexta-feira, o treino oficial de ontem e até mesmo o treino de hoje cedo. Vamos ver o Mansell. Acaba reta em 300 por hora. Se bem que hoje ele já conseguiu fazer em 1:16, hein? 1:16.648 foi o melhor tempo de hoje do Nigel Mansell. Já conseguiu equilibrar, portanto, novamente a Williams. Sem a necessidade, embora tenha necessidade de lutar para melhorar o seu tempo da pole, que praticamente aí a 8 minutos do final está garantida, ele está tentando agora tomar o carro de novo na mão, que está difícil, depois que ele apanhou naquele primeiro jogo de pneus, saiu, escorregou muito, errou, foi para fora da pista. Então ele está agora se preparando realmente para a corrida. Andando rápido nessa volta. Andando rápido, passando pela zebra, passou mais 1:2 do seu melhor tempo. É bom confirmar para você, se o Mansell não tivesse feito a pole ontem, ele teria já feito hoje, com o tempo de 1:16.648. Esse que está aí à direita do vídeo é o tempo de sexta-feira. Vai completar uma volta boa aí hoje, ó. Não, acaba passando dos 18.193. Mais 1:8 para Nigel Mansell, que pelo jeito deu por encerrada a participação dele nesse treino oficial. Vem, já tira o pé, já vem bem leve e não vai, dificilmente vai perder a pole position. Ele que venceu o Grande Prêmio da África do Sul na abertura do campeonato. Tá aí o Patrese, que é o segundo. Aí para tentar confirmar, para reafirmar ainda mais a dobradinha da Williams. Nos boxes, informações com Luiz Fernando Lima. O carro de Christian Fittipaldi se preparava para entrar na pista, já tinha recebido o sinal de ok dos fiscais ali, foi correr o motor. Agora a equipe de Largue foi correndo, conseguiu religar, e ele tem agora 8 minutos para
último metro. E o Patrese fritando o pneu. Travou tudo. Mas segue em frente. Isso no começo da volta, praticamente. E parece que os pilotos não estão se conformando com uma realidade de que a pista realmente está mais lenta do que ontem. Estão tentando andar mais do que podem. Ricardo Patrese passou pelo Eric Van der Poel. E vai para sua volta. Ele tem 1:16.875. Também chegou na casa de 1:16 o Ricardo Patrese. Só que lá em cima, 16.875. Mas diminuiu bastante a sua diferença em relação ao Mansell, levando agora essa diferença a um nível normal, de meio segundo, que é meio segundo de braço mesmo, aí sem dúvida nenhuma. Porque a diferença de mais de um segundo é que não se podia compreender, porque teoricamente os dois têm o mesmo carro, tem tudo igual. E passam a andar igual nesse instante do treino. Essa volta já foi uma volta alta, depois daquela fritada, ele não conseguiu melhorar muito. Dos boxes da McLaren, temos informações, Luiz Fernando Lima. Ayrton Senna acaba de voltar à pista agora com o segundo jogo de pneus. Vai tentar fazer aquela volta de aquecimento e depois, quem sabe, melhorar o seu tempo e subir uma posiçãozinha no grid de largada. Senna tem 7 minutos para conseguir fazer isso. Enquanto você dá uma volta aí dentro da Williams de Ricardo Patrese. Ele vem usando tudo que tem direito ali, tentando realmente melhorar. Deve estar um pouco mais aliviado o Patrese, né? Porque é a primeira vez que ele consegue andar no mesmo nível do Nigel Mansell. Já tirou o pé. Parece ter sido atrapalhado ali na curva. Imediatamente colocou a mão, tirou uma viseira e ao mesmo tempo tirou o pé. Gugelmin consegue melhorar agora, hein? Gugelmin finalmente consegue melhorar. Ele que tinha 20.246 ontem e estava andando na casa de 22 hoje, fez depois uma volta em 20.4 e agora 20 cravado. 20.017. Ele está à frente do Christian Fittipaldi, imediatamente à frente do Christian que tem 20.042. Os dois quase iguais, olha a diferença de 3 centésimos. O Maurício Gugelmin está na 13ª posição, o Christian Fittipaldi na 14ª. Ayrton Senna caiu para a 7ª posição neste instante. JJ Leto faz uma volta com 1:19.111 e melhora a sua posição. Andando bem a Dallara com o motor Ferrari. Enquanto a Ferrari não anda, é o vexame maior pelo qual está passando a Ferrari nesses treinos oficiais do Grande Prêmio do México. Andando sempre atrás dos carros da equipe Dallara, que é a equipe, digamos assim, da segunda divisão da Ferrari, mais ou menos isso. É a equipe eleita para usar os motores Ferrari, mas que nem sequer tem motor Ferrari à altura dos Ferrari realmente da equipe. Daqui a pouquinho, depois do treino, acho que o Gerhard Berger está de novo aí na brita. Ele acho que gostou daí, hein? Daqui a pouquinho, depois do treino oficial do Grande Prêmio do México, mais esporte para você na Globo. As emoções do Campeonato Brasileiro de Futebol. Daqui a pouquinho, depois do treino. O Ricardo Patrese está aí na sua Williams. Ele que garantiu a 2ª posição. Mansell é o primeiro, Patrese o segundo, Michael Schumacher o terceiro. Aí aparece o Gerhard Berger como 4º colocado, Martin Brundle em 5º lugar, JJ Leto e Dallara em 6º, Ayrton Senna é o 7º, Jean Alesi o 8º. Olha a McLaren do Berger aí, de novo fora da pista com o aerofólio traseiro todo torto. Maurício Gugelmin, 14º lugar, caiu uma posição, e Christian Fittipaldi, 15º. O Maurício teve o melhor tempo dele registrado hoje, 1:20.017, e o Christian hoje não conseguiu melhorar, está com 1:20.042. Olha, essa batida agora do Berger foi no lugar que o Senna, ou melhor, na curva que o Senna saiu ontem. Só que o Senna bateu mais atrás e achou um muro pela frente. Aqui o Berger já achou uma proteção ali mais, que segurou mais o carro. Também pegou de trás, né? Leva a pinta de que saiu com menos velocidade do que saiu o Senna ontem. O carro fica todo desconjuntado, olha. A roda dianteira esquerda
torta, o aerofólio torto. E aí a televisão pegou já quando ele batia aqui na proteção. Olha, você quer saber, bateu pelo menos com 3 rodas. Bateu primeiro a traseira direita, bateu depois a dianteira esquerda e depois a traseira esquerda. Vai ser difícil a McLaren ter 2 carros para a corrida amanhã. Vai conseguir, mas com muito trabalho. E aí o Gerhard Berger voltando para os boxes. Os 4 últimos colocados até agora são André Chiesa, Paul Belmondo, Eric Van der Poel e Giovanna Amati. São os 4 que ficam fora nesse instante. Enquanto o Ayrton Senna faz uma volta de 1:18.791 e passa a ocupar a 5ª posição. A televisão mostra aí a volta mais rápida de Nigel Mansell de ontem, 1:16.346, e não registrou a volta de Ayrton Senna, 1:18.791. Senna deixa Brundle e Leto para trás. E nesse instante Maurício Gugelmin pula para a 8ª posição, com uma volta de 1:19.355. Melhora bastante Maurício Gugelmin. Uma melhora significativa de Gugelmin em 19.355, que prova que o carro já está se adaptando à pista e o motor, que era o grande problema, vem melhorando bastante. Aí está o Gugelmin, à frente do Mansell agora. Maurício Gugelmin faz um tempo de 1:19.355, faltando 1 minuto e meio para o final do treino. O Mansell está na pista, mas já não está brigando para conquistar melhor tempo ainda. O Ayrton Senna, sim, continua aproveitando esses minutos finais, esses segundos finais do treino. Ele que já fez um 5º lugar e ficou bravo com o Gugelmin agora. Passou pelo Gugelmin, acenando ali com o braço esquerdo. O Gugelmin teria atrapalhado uma volta rápida do Ayrton Senna. Vem o Ayrton para completar a volta. Hoje, quando o Ayrton chegou ao autódromo, o Maurício foi procurá-lo para saber como estava. O Ayrton faz essa volta, você viu rapidinho aí em 1:22, e agora começa a cronometragem de mais uma tentativa. Acaba a reta a 303 por hora, mas não consegue fazer a curva. Não consegue entrar na curva. Moisés Solana perdeu o tempo, perdeu a volta o Ayrton Senna. Vinha forte e acabou rodando. Segurou o carro, tranquilo, mas evidente que não vai mais, veja aí como está todo mundo passando por ele, não vai mais brigar para conquistar o tempo. Veja na repetição. O carro sai, pega um pouquinho aqui da terra, mas ele consegue ficar na pista. Estava andando muito o Ayrton, mais de 300 por hora para essa rodada. Está com a 5ª posição. Já não está mais, viu? Já está em 6º lugar. Martin Brundle. Enquanto você vê a sinalização para o fim do treino, o Senna está encostando. O Brundle fez 18.588 e coloca as 2 Benettons assim na frente das 2 McLaren. Aí todo mundo parando, aí o Eric Comar também rodou, o Senna rodou. Mansell vai para o box. É o fim do treino oficial para o Grande Prêmio do México de Fórmula 1. No finalzinho, Martin Brundle consegue colocar o seu carro, a sua Benetton, à frente de Berger e Senna. Veja aí o Ayrton Senna. E o fim de semana, provavelmente o pior fim de semana que a McLaren enfrenta nos últimos anos. Agora o Senna também, que depois daquela rodada, teve que parar o carro. Provavelmente um simples problema de combustível, talvez. Mas pode ser parte elétrica, enfim. Tudo é trabalho que a equipe McLaren vai ter para colocar 2 carros em condição de corrida. Os 2 primeiros colocados, Mansell e Patrese, que você vê aí, nenhuma surpresa, é aquilo esperado.
Surpresa sim esse tempo do Patrese agora, 16.362 na última volta. Agora a surpresa maior é Schumacher e Brundle na segunda fila, Berger e Senna, McLaren na terceira fila. A imagem aí do Berger abatido, Senna também confirmando o grid para você. Mansell e Patrese na primeira fila, as duas Williams, Schumacher e Brundle, as duas Benetton na segunda fila. Berger e Senna na terceira fila, as duas McLaren, Senna em sexto lugar. Leto é o sétimo colocado com a Dallara. Aí aparece o Maurício Gugelmin em oitavo lugar com a Jordan. E Christian Fittipaldi se classificou em 17º lugar. Aí a confirmação do grid. Amanhã, a partir das 5 da tarde, o Grande Prêmio do México. A segunda etapa do Mundial 92 de Fórmula 1. Na sequência, você vai ter mais esporte na Globo. Você vai acompanhar o futebol do Campeonato Brasileiro. Globo e você. Tudo a ver. Fórmula 1 92. Oferecimento Fiat.